Ó, começou. Foi. Gente, hoje é dia 14 de fevereiro de 2023. Hoje nós temos a ilustre presença de Isabel e Nisiele. Obrigado por vocês atenderem o convite aqui. Gosto de valorizar a prata da casa, instigo sim proteção intelectual. Se eu tiver que fazer proteção intelectual de um conhecimento desenvolvido aqui, como é que eu faço? A quem que eu bato a porta? Que tipo de proteção a gente tem? Ela é brasileira ou é internacional? Quando a gente fala internacional, nos 200 e tantos países que a gente tem nesse mundo, como é que ela funciona? Onde que eu bato? Custa caro? Tem etapas? Hoje a gente vai ter esses assuntos sendo debatidos aqui, apresentados por Nisiel e Isabel. Deixo vocês aí utilizarem, se apresentarem. Essa é a minha turma, a turma que é pequena mesmo. Essa é uma disciplina com um grupo pequeno, mas é um grupo pequeno e especial. E para a gente começar, antes da apresentação de vocês, eu fazendo igual eu fiz na aula passada, queria que vocês abrissem a câmera aí, meninos e meninas, para a gente tirar uma foto. Eu vou pedir para escrever uma matéria aqui no site da UFOP. Aí eu queria o rosto bonito de vocês, meninas e meninos que estão aqui. Então vamos lá aparecer, mostrar um sorriso aí de vocês para a gente postar no site da UFOP. Aí, Claion, Matheus, cadê vocês? Estamos André, esperando o meu sorriso de computador tá vocês. sem câmera. Sei. C cedilha é Y, com acerto circunflexo no Y. Sei. É porque eu uso um computador, não é notebook, ele não tem câmera, não tem webcam. Mas eu vou tentar pegar o telefone aqui. Gente, a gente vai fazer o seguinte, as pessoas que não estão com a câmera ligada, a gente retira a pessoa daqui e reprova na disciplina. E daí a pouco já parece. Mas, vou fazer a foto aqui com a gente mesmo, só os bonitos e as bonitas que vão aparecer nessa foto. Vou contar até 3 e a gente tira essa foto. 1, 2, 3. Foi. A palavra está com vocês, meninas. Obrigado aí por atender o convite. Bom, pessoal, boa noite. Eu que agradeço, a gente que agradece, né, Bel, a oportunidade de estar divulgando aí o NIT e o que a gente faz aqui na UFOP. Meu nome é Nisiele, eu trabalho lá no Núcleo de Inovação Tecnológica junto com a Isabel. Eu estou na UFOP há 4 anos e sou formada em administração. E a gente está aí, né, nessa luta diária aí, nossa do NIT para tentar disseminar aí a questão da inovação e empreendedorismo junto também. Isabel, se você quiser se apresentar, fica à vontade. Boa noite, pessoal. É um gosto a gente estar aqui, né, com essa possibilidade de falar, né, do nosso trabalho e de convidar vocês para conhecer um pouco mais sobre propriedade intelectual e inovação tecnológica, né, numa disciplina sobre empreendedorismo. Então, a responsabilidade é muito grande, né? Meu nome é Isabel, eu trabalho no NIT da UFOP desde 2001, desde a sua criação. Eu sou advogada de profissão, tenho formação em ciências humanas também, eu sou formada em letras, então, e trabalho com inovação, né? Mas é muito bacana. A gente agradece ao professor André pela oportunidade de a gente estar tendo essa possibilidade, né? Que é uma das nossas competências legais, né? Obrigações legais é levar o conhecimento, né? Propriedade intelectual, a inovação, empreendedorismo, a comunidade não só da UFOP, como fora da UFOP. Então, a gente agradece muito a oportunidade, professor André. Muito obrigada. Gisele, a palavra está com você. Bom, então, pessoal, eu vou fazer aqui uma apresentação, vou colocar aqui na tela. Eu não vou ver mais vocês, aí se vocês quiserem fazer alguma consideração ou algum comentário, vocês podem me interromper, viu? Fica à vontade. E só um minutinho, peraí. Estão vendo aí? Sim. Então tá bom. Então, a gente vai começar falando um pouquinho. A gente faz parte do NIT, né, que é o Núcleo de Inovação Tecnológica e Empreendedorismo da UFOP. E a gente está aqui para falar um pouquinho sobre a que viemos, o que a gente faz dentro da universidade. Infelizmente, esse assunto ainda não é tão disseminado, apesar de tão importante. E a gente tenta aí, no nosso dia a dia, estar divulgando para a comunidade,
porque não são todos os setores, né, que conhecem a gente, sabem o que a gente faz, e talvez por falta de conhecimento também ache que só, vamos supor, uma engenharia da vida tem inovação. Não, a inovação está em tudo. Então, a gente vai falar um pouquinho sobre o que a gente faz, como que a gente trabalha dentro da universidade. Espero que seja informativo para vocês. Então, qual que é a proposta de hoje? A gente falar um pouquinho sobre qual que é o papel, né, do NIT, o que é a inovação, o que é a propriedade intelectual e o que é a política de inovação da UFOP. Então, a gente vai começar aí falando sobre qual que é o papel do núcleo e a criação dos NITs. A Lei de Inovação surgiu em 2004, na Lei 10.973, né? E lá a premissa principal foi a criação, além de várias outras coisas, né? Falando sobre como que se dá a inovação dentro do país, do Brasil. Uma das questões foi a criação dos NITs, que são os Núcleos de Inovação Tecnológica. Então, lá na Lei de Inovação está falando sobre o incentivo à inovação nas ICTs, que são as instituições de ciência e tecnologia. Lá fala que é obrigação de cada ICT ter o NIT. Lá fala também sobre as premissas das parcerias com o setor privado, como que se dá a interlocução com o mercado. E também a Lei da Inovação é a legislação base com as indicações de como que cada ICT ou qualquer tipo de instituição vai lidar com essa questão da inovação. Então, são algumas leis, né, que fazem parte desse conjunto de premissa, que é essa Lei de Inovação, que foi a primeira, né? E aí, em 2015, teve uma emenda constitucional, porque se viu a necessidade de nortear todo o sistema jurídico, e como a Constituição é a nossa legislação maior, né? Então, se viu a necessidade de colocar essa emenda constitucional, porque ela norteia todo o sistema jurídico e também é muito importante para assegurar a importância do tema no país. Então, foi colocado lá sobre a questão de inovação. E depois teve o marco legal da inovação, que é a Lei 13.243, que também coloca, né, mais estímulo, coloca mais as regras e como se dá o estímulo ao desenvolvimento científico, inovação e pesquisa. Depois veio o decreto 9.283, em 2018, para regulamentar todas essas questões aí que foram mencionadas nessas leis, tanto no marco legal quanto na Lei da Inovação. Então, ali, nessas leis aí que a gente está falando, né, cita como se dá a gestão da propriedade intelectual, como se dá a valoração das tecnologias, como deverá ser feita a transferência da tecnologia, estratégias de desenvolvimento econômico e social, disseminação da cultura de inovação, a obrigação de cada ICT de ter a política de inovação, né, que é o seu norte também de cada instituição, e também a possibilidade de um nicho com personalidade jurídica para facilitar os processos internos e tudo mais. Então, tudo isso aí surgiu para poder estimular, né, e poder fazer com que facilite, né, toda essa questão ICT mercado, ICT empresa e o governo também, né? Então é o tripé aí da nossa sociedade para poder fazer essa conexão, né, no caso. E então aí a gente vem com a pergunta: o que é inovação? E aí, trazendo a lei de novo, né, 2004, que foi a primeira, que é a introdução de uma novidade ou aperfeiçoamento no ambiente produtivo, que possa resultar em novos produtos, novos serviços, novos processos, ou também uma agregação de novas funcionalidades ou características a produtos, serviços ou processos que já existem. E, dessa forma, resultar em melhorias e um efetivo ganho de qualidade ou desempenho. E aí a gente vê a diferença com a invenção.
porque não necessariamente você precisa descobrir algo novo para poder inovar. Então, qualquer coisa aí que seja uma novidade ou aperfeiçoamento pode ser considerado inovação. Então, por isso eu digo que, às vezes, o pessoal, geralmente de humanas, né, acha que só o pessoal das exatas que fazem inovação, isso não é verdade. Também pode ter inovação social, e aí está tudo interligado nessa questão. E a gente vem trazendo a outra questão, que é o que é propriedade intelectual. A propriedade intelectual, ela está dividida em três partes, que é propriedade industrial, direitos autorais e sui generis. Aí, dentro da propriedade industrial, a gente conta com a patente, o desenho industrial, a marca e a indicação geográfica, sendo que a patente pode ser ou de invenção ou de modelo de utilidade. A gente não vai entrar muito assim, em detalhamento sobre o que é a patente de invenção ou modelo de utilidade, que daria outra apresentação inteira sobre isso. Mas, assim, só para vocês saberem sobre essa divisão e o que cada uma traz. E o direito autoral, que entra o software e os direitos autorais de um livro, de uma obra literária, uma imagem. E aí o direito autoral, o software está incluído nisso por um motivo que eu vou falar um pouquinho mais tarde, quando eu abordar o software, né? E apesar de que atualmente a gente conta com o órgão regulador, que é o Instituto Nacional da Propriedade Industrial, ele também trata da gestão de software, que eu também vou falar um pouco mais para frente. E o sui generis, que traz aí os cultivares, o conhecimento tradicional e topografia de circuitos integrados. Aqui na UFOP, a gente não tem muito cultivar nem topografia de circuito integrado. Aqui a gente tem mais contato com a patente, a marca e o desenho industrial. Então, a gente também não vai entrar muito nesse quesito, porque eu vou falar com vocês o que a gente mais protege, o que a gente mais lida no nosso dia a dia. Mas, assim, se vocês tiverem curiosidade também, a gente está à disposição aí para tirar a dúvida. E essa parte aqui é isso. Aí a gente vai falar primeiramente sobre a patente de invenção, né? Aí do lado aí na tela na direita, a gente tem uma fotinha aí do que é uma carta patente. Atualmente ela é um arquivo digital, um PDF, com esse início aí, igualzinho com o que você escreveu na redação da patente logo em seguida. Então, quais que são os critérios de patenteabilidade? Eles dizem 3, mas tem mais um também que está incluído nesse meio aí, que não é dito como se fosse o quarto critério, que é a unidade de invenção. Para você entrar com o pedido de patente, ele tem que ser único. Você não pode se referir a 2 invenções em um só pedido de patente. Então, por exemplo, você está querendo proteger uma formulação. Você pode proteger o uso dela, o processo dela, dessa forma, mas você não pode se referir a 2 formulações que eles não vão aceitar. E aí as 3, né, que eles falam que são as principais, novidade absoluta, atividade inventiva e aplicação industrial. Novidade absoluta é o quê? Não existe no estado da técnica. Então, você precisa fazer essa pesquisa para ver se já existe alguma coisa lá no estado da técnica, na internet, em livros e etc., para ver se aquilo é novo. E aí vem uma questão que está aí embaixo de cinza falando sobre o período de graça, porque é o seguinte, um pedido de patente, ele tem, no Brasil e nos Estados Unidos, ele tem essa questão de 12 meses de período de graça, porque é o seguinte, vamos supor, a gente sabe que os pesquisadores, eles têm que fazer publicação de artigo, que aqui no Brasil é muito valorizado, essas coisas, e também por conta de currículo, de pontuação, etc., por N motivos. Então, vamos supor que eu fiz a divulgação de um artigo hoje.
Então, eu escrevi meu artigo, divulguei na internet, ele foi publicado. Então, a legislação brasileira permite que você possa fazer o depósito dessa patente que seria baseado nesse artigo, né? Até 12 meses depois da sua divulgação. No entanto, tem alguns países que não aceitam esse período de graça. Por exemplo, na Europa, não existe isso. Então, se você tiver divulgado e quiser fazer o pedido de patente na Europa, por exemplo, eles não vão aceitar, porque você já vai ter publicado alguma coisa. Atualmente, a UFOP não tem recurso para fazer depósito internacional. Está até na nossa política de inovação. Porém, vamos supor que vocês inventem alguma coisa assim muito bacana e que uma empresa, vocês contatem uma empresa e ela fala assim, nossa, é muito legal, eu quero depositar em outros países, quero te financiar, bora lá e tal. Aí, por exemplo, se vocês forem na Europa e já tiver sido divulgado nesse artigo, eles não vão aceitar. Então, é muito interessante isso ser pensado. E a gente indica, assim, na dúvida, não divulgue. A gente sabe que tem toda essa pressão aí, né, de publicação de artigo e tudo mais, mas, assim, procurar a gente, ver o que a gente pode fazer para poder fazer esse depósito antes de fazer essa publicação, porque vai ser melhor para todo mundo. Aí vem a questão da atividade inventiva, que para mim é uma das mais sensíveis, assim, porque a novidade é muito óbvio se você consegue achar isso na literatura ou não. Agora, a atividade inventiva é uma coisa muito subjetiva. Por quê? A atividade inventiva o seu pedido de patente vai ser analisado por uma pessoa lá no INPI. Ou, se você for depositar ela internacionalmente, alguém vai fazer a análise. Então, é uma opinião. A pessoa vai ter lá os arquivos que a gente se baseia em algo, né, para poder fazer uma invenção. Então, se o pesquisador do INPI que for analisar seu pedido falar assim, isso daqui não tem atividade inventiva, porque eu consigo chegar nessa conclusão de acordo com esse artigo que eu achei e de acordo com essa patente que eu achei na literatura, e aí você vai ter que convencê-lo de que não é óbvio isso que ele achou na literatura. Então, vamos supor, a gente usa muito o exemplo da gasolina para poder exemplificar isso. Vamos supor que alguém tenha feito o depósito da formulação da gasolina e todo mundo sabe que a gasolina tem propriedades combustíveis para fazer um carro andar, correto? Então, tudo bem, aí está lá protegido, tudo certo, e aí alguém encontra um álcool que tem essas mesmas propriedades combustíveis, mas é outra coisa, e quer proteger também. Essa pessoa não vai conseguir a proteção do álcool porque sabe-se, já é conhecido na literatura que o álcool tem as propriedades combustíveis como a gasolina, então, obviamente, vai fazer um carro andar assim como a gasolina. Então, a gente perde muita patente aqui na UFOP por conta disso, e a maioria das vezes que a gente perde essas patentes é por conta de publicação do próprio autor. Então, a gente tem muitos pesquisadores aqui que perdem os pedidos de patente porque eles mesmos publicam coisas, né? Às vezes são descobertas que eles fizeram, aí publicaram um artigo com as descobertas picadas. Então, aí a primeira coisa que o pessoal do INPI faz é buscar o autor do pedido de patente. Então, ele vai ver, tá, mas ele publicou isso aqui, então eu vou juntar esse artigo que ele publicou com esse outro artigo e eu vou chegar no pedido de patente dele. Então, isso é muito sensível, assim, na minha opinião, pelo que eu já vi na UFOP, né? E aí tem a questão da aplicação industrial, que ela é a mais comum, né? Que é para você fazer o pedido de patente, você tem que o seu produto ou formulação ou equipamento, que seja, tem aplicação industrial, seja replicável na indústria. Por quê? Uma patente, o que é uma patente? É
o direito que o Estado dá para você fazer a exploração desse serviço, ou desse serviço não, desse produto, desse equipamento que você descobriu durante um certo tempo. Então, a partir do momento que você está pagando o Estado para poder fazer essa exploração sozinho, você precisa que uma indústria possa fazer essa replicabilidade, você precisa que uma indústria possa reproduzir aquilo. Para você comercializar o que você descobriu, você precisa que alguém possa reproduzir aquilo. Então, é uma das características e critérios de patenteabilidade. Então, se não for algo reprodutível na indústria, você já perdeu, não é uma patente, é outra coisa. Aí tem vários tipos de proteção, né? Então, aí a gente tem que conversar, analisar para ver o que pode ser feito, porque às vezes nem sempre é interessante também a gente fazer esse registro de patente, às vezes não é interessante para o próprio pesquisador fazer esse pedido, porque ele pode talvez fazer uma exploração através do segredo de negócio, que eu vou falar um pouco mais para frente também, e aí ele pode ficar a vida inteira explorando sozinho aquilo. E aí, tem na LPI, que é a Lei de Propriedade Industrial, lá tem os critérios, todos os critérios de como fazer a patente de invenção, como fazer as marcas, o registro de marca, o registro de desenho industrial. E aí são vários os critérios e as normativas que têm que ser seguidas para poder fazer esse depósito. Então, uma das questões é que descobertas não são patenteáveis. Então, vamos supor, você descobre uma planta nova, isso você não pode patentear. Então, não tem como. Isso é só uma, mas tem outras várias coisas que não podem ser patenteadas. Por exemplo, um jogo não pode ser patenteado. E tem outras coisas. Aí, como eu disse, essas questões de patente de invenção dá outra apresentação. Então, eu vou falar bem mais superficial mesmo, para vocês conhecerem e saberem que existe e como que faz. E aí tem a questão da vigência. A patente ela é territorial, ou seja, você faz o registro, o depósito de uma patente aqui no Brasil, ela só vale aqui no Brasil. Então, por exemplo, você tem essa descoberta bacana aí que eu comentei, a empresa quer financiar vocês. Aí elas falam assim, não, então, peraí, a gente vai depositar essa patente nos Estados Unidos, na Europa e na China. Então, a sua patente vai valer em todos esses países. Agora, se você depositar só no Brasil, é premissa para os outros países olharem a sua patente ali no INPI e poder comercializar nos outros países que a sua descoberta não é, a sua inovação não é comercializada, não é protegida, na verdade. Então, por exemplo, os chineses ficam de olho aí nos bancos de patentes do mundo inteiro para poder ver assim, isso aqui não tem proteção aqui no meu país, então eu vou comercializar ele aqui. E é isso que acontece. E tem a vigência de 20 anos do depósito ou 10 anos após a concessão. Então, o contrato com o governo que você está fazendo é que você está falando o que você está querendo proteger e você pode fazer a proteção disso sozinho, a exploração disso sozinho por 20 anos. Então, você tem o direito de explorar aquilo por esse tempo. E quando termina os 20 anos, vira conhecimento do mundo inteiro. Então, qualquer pessoa pode fazer a comercialização daquilo após esse tempo. Então, por isso que é uma coisa a se pensar, que eu vou falar um pouco mais para frente também. E aí, para facilitar essas questões internacionais, a gente tem o PCT, que é um tratado de cooperação de vários países em matéria de patentes. O PCT, ele está presente, acho que quase 160 países que assinaram esse tratado, e ele é feito de que forma? Você entra com um pedido único no site do INPI, ou no país que você for fazer o pedido único, e aí você pode escolher qual país que você quer que aquela patente
seja vigente também. Então, é o único pedido internacional para você poder fazer o depósito em vários países ao mesmo tempo. No entanto, quando o país, por exemplo, não tenha assinado esse tratado de cooperação da WIPO, né, que é eu me esqueci o nome da sigla, mas eu vou olhar aqui e falo para vocês. Se um país não tem assinado esse tratado, possivelmente ele vai ter um órgão igual o INPI, que é o órgão que faz a gestão dessas patentes aqui no Brasil. Com certeza esse país vai ter um órgão como o nosso lá no país deles. E aí a gente tem que entrar lá no país deles e pedir para fazer a proteção lá. Então, após uma avaliação, se for nesse único pedido do PCT, né, é dado um prazo de 30 meses para entrar com pedido de depósito em cada um dos países em que estiver interessado. Em cada um dos países, então, é uma taxa de depósito para cada um, é a taxa... Cada país você vai ter que pagar de acordo com aquele país. Só facilita o fato de você ter que depositar em um lugar só, mas aí você vai passar pela análise de cada um da mesma forma, independente de você estar fazendo um só. Cada país vai analisar e você tem que pagar as taxas de cada um deles da mesma forma. E aí a gente tem também na legislação, né, a questão do exame prioritário. Hoje em dia, apesar de eu até ter falado isso, que o pessoal do INPI, eles têm melhorado muito em questão de prazo de análise de patente. Porque, assim, hoje em dia eu acho que eu recebo exigência e análise de pedido de 2016, 2017. Então, eles estão aí com um backlog de uns 6 anos por aí para fazer essa análise. Mas eu tenho também patente de 2012, 2013, que eu tenho recebido exigência até hoje. Então, é um processo longo, não é rápido, assim, nesse sentido de análise. E aí tem essas questões do exame prioritário que a gente pode entrar com solicitação lá no site do INPI para poder fazer esse exame mais rápido. Então, por exemplo, os critérios que atualmente contemplam nessa resolução deles. Quando for uma pessoa física com idade igual ou superior a 60 anos, quando for uma pessoa física com deficiência física ou mental, quando o processo for pertencente à pessoa física portadora de doença grave, processo cuja concessão é condição para obter recursos financeiros. Então, por exemplo, vocês estão participando de algum edital aí que exija que a patente seja concedida, é possível entrar com esse exame prioritário. O processo cujo objeto é reproduzido por terceiros sem autorização. Então, vocês fizeram a proteção de um pedido e tem alguém já copiando vocês antes dele ter sido concedido, vocês podem pedir também. Ou processo cujo objeto é produto para tratamento de doenças específicas. Então, esse exame prioritário aí, dessa questão de doenças específicas, eu acredito que o INPI tenha trabalhado muito no COVID, porque com certeza devem ter aparecido aí várias soluções, né, tecnológicas aí, as próprias vacinas, né, ou tratamentos para poder fazer esse tratamento aí do COVID. E aqui na UFOP, eu já participei de processos aí que pleitearam a proteção de tecnologia verde. A gente tem pesquisador na UFOP que trabalha com rejeito de minério, né, da mineração, e a gente já conseguiu exame prioritário, considerando que esses processos são de tecnologia verde. E, assim, dessas experiências que a gente teve, de 6, 7 anos de análise, caiu para 2. Então, às vezes, é interessante, assim, essa questão aí do exame prioritário. Então, o INPI, igual eu falei para vocês, é um Instituto Nacional de Propriedade Industrial, porque ele analisa e gere
os ativos de propriedade industrial e o software, né, que é um direito autoral, mas ele é como se fosse um extra. Então, o que o INPI faz aí na questão das patentes, né? Ele gera o depósito, a gente faz o depósito, ele faz a gestão, valida o pedido de patente, faz o exame formal, ele publica após os 18 meses do depósito. Isso é uma regra, tá, gente? Quando a gente faz o depósito do pedido, ele gera um código, e aí quando você faz a pesquisa, logo quando você faz o depósito, você não consegue enxergar nada. Você consegue enxergar, por exemplo, somente quem fez o depósito. Então, quando é da UFOP, por exemplo, a gente enxerga só o nome da UFOP ou de outros cotitulares que possam existir. Então, por exemplo, se for o UFOP com FMG, vai estar lá Universidade Federal de Ouro Preto, Universidade Federal de Minas Gerais. E aí, quando passa esses 18 meses, o seu pedido é publicado. Ou seja, tudo que você escreveu lá na redação da patente, toda a sua invenção, toda a sua descoberta é publicada e vai estar lá para todo mundo ver. Então, por isso que eu comentei que o pessoal da China lá fica de olho, pode ser até preconceito, né? Falar assim, que o pessoal da China fica de olho nos bancos de patentes para poder ver o que é que eles podem pegar ali e comercializar nos países deles. Então, aí também o INPI é responsável pelo pedido do exame técnico, né? Quer dizer, a gente paga e aí eles fazem o exame técnico. E esse exame só se dá depois dos 3 anos de depósito, que são esses 36 meses. Então, a gente colocou aí GRU variável de acordo com o número de reivindicações, porque tudo no INPI você paga. Você paga uma GRU para você fazer um depósito, você paga uma GRU para você fazer a gestão do pedido de patente. Então, você paga uma anuidade de pedido de patente. Então, mesmo que ele não tenha sido concedido ainda, você tem que pagar. E os valores variam. Por exemplo, se você é uma empresa de porte maior, você vai pagar um valor mais caro, um valor mais alto. Se você é uma pessoa física, ou se você é uma instituição de ensino, se você é um MEI, se você é uma empresa de porte menor, aí você paga um valor mais baixo. Então, por exemplo, levando em conta a instituição de ensino aí que está dentro dessa regra de valor com desconto, né? Uma GRU para pagar esse exame de invenção, que é de acordo com os números de reivindicações. Antes eu vou falar um pouquinho sobre o que é a reivindicação, né? Para vocês entenderem. A reivindicação é aquilo que você está querendo proteger propriamente dito mesmo, assim, o que eu quero, eu inventei uma formulação, o que eu quero proteger nessa formulação? Eu quero proteger o uso dela, essa formulação é usada com o objetivo de ser protetor solar. Essa formulação, ela é composta por X composto e Y composto. Então, isso você tem que falar. Porque é o que você está querendo reivindicar, é o que eu quero proteger que as pessoas não possam usar. Então, se você coloca de 0 a 10 reivindicações, o valor que você paga para fazer esse exame, para uma instituição de ensino, como eu disse, o valor varia, é R$ 236. Se passa de 10 reivindicações, se você coloca 20, a cada reivindicação a mais, você paga um valor a mais. Então, eu não estou me lembrando agora se tem um número, por exemplo, de 11ª a 13ª é R$ 50, 14ª a 17ª é 75, porque tem isso também. Eu não estou me lembrando agora, mas assim, vamos supor que seja R$ 50 a mais por cada reivindicação. Então, se vocês fizerem 20 reivindicações, vai ser R$ 250 a mais desses 236. Então, tudo você paga. Então, para fazer a gestão da patente, não é simplesmente você depositar e largar ela lá, porque ela vai ter exigências durante o processo, você tem que fazer um pagamento e ter um período certo, você não pode passar desse período que eles não aceitam. Então, tudo tudo que você deixa de fazer, eles arquivam. Aí, se você deixa de responder, eles indeferem. Aí, você deixou passar e você tem que, às vezes, entrar com devolução de prazo.
é como se fosse pedir, pelo amor de Deus, para o pessoal do INPI para poder voltarem com o seu pedido. A gente já teve diversos problemas no UFOP também por causa disso. E é bem sensível mesmo essa parte, porque tudo é motivo de indeferimento, tudo é motivo de arquivamento. Então, tem que tomar muito cuidado e fazer essa gestão bem atenta, porque você pode perder ali uma coisa importante por conta de pagamento de anuidade. Então, isso não pode ser admissível, né? Você sempre tem um prazinho. Você deixou de pagar no prazo, aí eles arquivam, aí você pode desarquivar. Mas tudo você paga, literalmente. E aí eles fazem também a concessão da patente, né? Que para emitir a carta patente também é pago. Então, tudo ali você tem que ficar muito atento. E aí eles fazem também a concessão da patente, que a partir dali você está seguro realmente de que a sua invenção está ali protegida e você pode fazer essa exploração tranquilamente. Aí eu vou falar um pouquinho sobre softwares e marcas, começando com o software. Como eu falei para vocês, o software é um direito autoral. E ele destoa um pouco do que o INPI faz a gestão por ser um direito autoral, que o INPI é o Instituto Nacional da Propriedade Industrial, mas faz a gestão do direito autoral software, programa de computador. Então, o INPI é o órgão responsável por fornecer os certificados que dão segurança aos inventores como proteger programas de computador. Professor, essa turma também é de computação? Essa turma tem mais gente do Ciência e Tecnologia de Alimentos. Ah, tá. Porque a outra turma na outra, porque essa turma é obrigatória Essa turma é obrigatória no curso de Ciência e Tecnologia de Alimentos e a outra era obrigatória no curso de Ciência da Computação. Mas tanto a anterior quanto a de hoje, ela é letiva para praticamente a UFOP toda. Entendi. Porque aí eu ia ensinar o padre a rezar a missa, né? Falar de software. Mas só para contextualizar que o software é um conjunto de instruções escritas em linguagem de programação, que nada mais é o código-fonte, que são letras e números, né? Então, por isso que ele é considerado um direito autoral, porque você vai criar um software, você tem um código-fonte único daquilo que você criou, e você consegue criar o resumo digital hash, que é uma cópia criptografada de uma chave única para poder fazer esse registro. Essa cópia criptografada, ela protege o código-fonte, né, do seu programa de computador, e qualquer alteração que você faz no código-fonte e na programação do software que você está criando, é criada uma nova. Então, o pessoal sugere, né, que o software esteja finalizado antes de fazer esse registro, porque o que você coloca lá na hora do registro é somente esse resumo digital e é o que eles têm de prova de invenção do seu código-fonte, né, do programa que você criou. Então, é importante que ele seja finalizado. E essa questão de código-fonte, de programação, é muito questionado, porque até que ponto é interessante você fazer esse registro de software, sendo que a gente sabe aí, porque a gente vê no nosso celular que esses aplicativos maiores lançam atualizações de 2, 3, 4 dias, o tempo inteiro. Então, cada atualização dessa é um código-fonte novo, é um resumo digital hash novo. Então, a gente tem que tomar cuidado nessa parte também, porque será que vale a pena fazer esse registro desse software? Se você for levar em conta que tem toda essa atualização e todo esse gasto, a gente sabe que o registro de software ele é bem mais tranquilo assim, em relação aos outros tipos de ativos, né? Porque se trata de um direito autoral, então a gente sabe que tem vários softwares para várias finalidades.
Então, aquilo que você está escrevendo é seu, é único, você escreveu e é um direito autoral. Então, é bem mais tranquilo nessa questão de análise. E o certificado também é disponibilizado no portal do INPI em 7 dias. Então, essa parte, assim, é bem tranquila. Então, por que a gente registra, né, o software? Para ter garantia jurídica contra cópia, sempre levando em conta o que eu comentei sobre questão de atualizações. Até que ponto vale a pena? E por quanto tempo vale a proteção? O software ele vale por 50 anos, a partir do 1º de janeiro do ano subsequente ao ano da publicação, ou, se não tiver publicação, da sua criação. Aí, diferentemente dos pedidos de um depósito de patente, o software tem abrangência internacional e vale em todos os 176 países membros da Convenção de Berna, que foi a convenção que estabeleceu o reconhecimento do direito de autor entre nações soberanas. Então, tem essa facilidade também. E você não precisa sair registrando ele em cada país, porque ele tem essa abrangência internacional e ele vale por bastante tempo, né? Então, tem essa questão facilitadora aí nesse sentido. E falando sobre marca um pouco, o que é uma marca, né? Que é todo sinal distintivo, seja ela palavra, figura ou símbolo, que seja visualmente perceptível, que identifica e distingue produtos e serviços de outros iguais ou semelhantes, de origens diversas. E aí, qual que é a importância, né, da gente ter uma marca? É identificar, diferenciar, conceituar e criar laços de confiança com o consumidor. Aí a questão da marca, ela tem, assim, 1 milhão de coisas na legislação dela para que você tem que seguir. O que pode, o que não pode, que tipo de marca pode ser registrado, que tipo de marca não pode ser registrada. É uma legislação toda sobre isso também, e eu vou falar bem raso mesmo, porque, como eu disse, é outra palestra. Mas qual que é a importância de se registrar uma marca? É a única forma de proteção contra prováveis copiadores e garante ao proprietário o direito de uso exclusivo em seu ramo de atividade econômica em todo o território nacional. Quando eles falam em questão de ramo de atividade econômica, é porque podem existir marcas com nomes parecidos em atividades econômicas diferentes. Porque o objetivo da gente registrar a marca é a gente se sobressair, né, no mercado com aquele produto ou serviço que a gente quer vender. Então, por exemplo, eu vejo muito nas revistas, publicações, né, que o INPI é obrigado a divulgar todas as marcas que eles recebem numa revista única sobre isso. E aí todos os sinais, marcas que eles recebem, eles colocam, eles publicam, né, para poder as empresas ou quem quer que seja analisar para ver se eles se acham, eu me senti copiado nessa marca aqui, eu vou entrar com uma contestação. Eu vejo muito, por exemplo, já vi cerveja, a gente conhece, né, que tem a cervejaria Ouro Preto, né, então a gente tem a cervejaria, eu já vi coisa de alfajor, chocolate, Ouro Preto, já vi pururuca, Ouro Preto, já vi casa de carne, Ouro Preto também, então são atividades econômicas diferentes que eles aceitam também. No entanto, algumas não são aceitas. Por exemplo, Coca-Cola. Se você querer copiar a distintividade, por exemplo, a caligrafia da Coca-Cola e tentar registrar como marca, eles não vão aceitar, porque ela é uma marca notoriamente conhecida. Então, não é possível registrar ela, porque você vai estar o quê? Ludibriando o seu consumidor. Ele vai entender o quê? Que essa marca tem alguma coisa a ver com a Coca-Cola. Isso é vetado aí na legislação. O objetivo da marca é você se diferenciar, não ser confundido, né, com a Coca-Cola da vida, por exemplo. Então, esse tipo de marca
muito famosa, qualquer coisa parecida eles já não aceitam, porque eles falam que vai induzir o consumidor a pensar que você tem algo a ver com essas marcas, então eles não aceitam. E quais são os requisitos para se registrar uma marca? São suscetíveis de registro como marca os sinais distintivos visualmente perceptíveis não compreendidos nas proibições legais. Então, nesse artigo 122 da Lei de Propriedade Industrial, vai estar falando tudo que não pode ser registrado como marca. E por quanto tempo dura esse registro? O registro da marca ele tem validade de 10 anos a partir da concessão e ele pode ser prorrogável no último ano de vigência desse registro. Então, você registrou a marca hoje, daqui a 10 anos você paga mais uma taxinha aí para poder prorrogar ele por mais 10 e assim por diante. A UFOP é a marca registrada, acho que, se eu não me engano, a gente tem da Escola de Farmácia também e da de Engenharia. E a gente vai pagando, né? A gente tem aí faz a nossa gestão aí dos nossos ativos e manda para fazer esse pagamento. E aí vem a pergunta importantíssima: devo depositar uma tecnologia? Por quê? Como eu falei anteriormente, a patente é um título de propriedade temporária, ou seja, é uma coisa que você vai estar apto a explorar durante um tempo delimitado. Então, você vai poder fazer a exploração durante 20 anos dessa descoberta sua. O melhor exemplo que a gente tem dessa questão são as indústrias farmacêuticas, né? Sobre esse título de propriedade temporária, porque a gente vê aí que os remédios no início, né, quando são descobertos, são caríssimos. E aí eles podem fazer essa exploração durante esses 20 anos, e quando passa esses 20 anos, as outras empresas da indústria farmacêutica podem copiar a formulação e fazer a comercialização, né? Esses são os famosos genéricos. Então, o que é melhor para você na hora de você pensar se é viável ou não eu fazer o registro, o depósito dessa invenção? É melhor eu ter esse tempo delimitado e fazer essa exploração durante esse tempo sozinho, ter esse direito de fazer isso sozinho, ou é melhor eu guardar um segredo de negócio ou industrial para poder explorar por quanto tempo eu quiser, mas aí a gente sabe da dificuldade, né, de manter segredo das coisas, principalmente agora nesse mundo aí tão inovador, tão rápido, comunicação para tudo quanto é lado. E aí a gente fala sempre da fórmula da Coca-Cola, né? Porque para mim é incrível que eles até hoje consigam fazer esse segredo dessa fórmula e conseguir que até hoje ninguém tenha copiado ninguém tenha chegado, né, no sabor que a Coca-Cola tem. Então, a fórmula da Coca-Cola não é patenteada, eles têm esse segredo industrial, esse segredo de negócio, e eles conseguem explorar, eles já conseguem explorar isso já há quantos anos, né? Que desde quando existe Coca-Cola, que eu nem sei. Então, é importante você pensar nisso na hora de fazer essa decisão, de tomar essa decisão. Eu comentei também na outra palestra que eu tive um atendimento de um programa do Sebrae que a gente está participando, de um pesquisador que desistiu de fazer o pedido de depósito quando ele ficou sabendo que existe essa possibilidade das pessoas copiarem depois, né? Porque tem uma questão também. O INPI não monitora as atividades de empresas que estão copiando você. Você tem que identificar isso para poder judicializar. Então, é uma decisão muito importante na hora de você pensar em abrir uma empresa ou algo do tipo, né? E aí a gente fala do know-how também, né? Que é as fórmulas secretas, as informações, tecnologias
que possuem essas vantagens competitivas e vocês podem fazer a exploração disso a vida inteira, conseguindo manter esse segredo, né? Ou então uma habilidade técnica de algum profissional, operário, só o fulano sabe fazer tal serviço. Então, é um conhecimento dele, aí é mais fácil da gente manter, né? Mas quando a gente fala de exploração comercial de um produto ou serviço, aí é mais complicado. E aí a gente coloca essa balancinha da vigência e da confidencialidade, né? O que vai ser mais viável para você na hora de você pensar em explorar um serviço ou uma invenção aí. Proteger ou explorar para sempre, segurando o segredo aí do que vocês estão inovando. E no caso de quando a gente fala já da patente, né, da marca ou do desenho industrial, da divulgação. Por que a gente divulga? A gente levando em consideração, né, que a UFOP é uma instituição de ensino e que a gente precisa fazer essa divulgação para a gente poder divulgar o que a gente tem dentro da universidade de conhecimento, o que a gente tem na universidade de registros, de know-how. E é interessante a gente fazer essa coisa de pensar nisso, né? Porque, assim, como eu disse, o objetivo da patente é a exploração comercial. Então, por que não divulgar as tecnologias para poder a gente ter um retorno, né? Tem um ciclo da propriedade industrial dentro da instituição. Então, começa desde o incentivo ali do pesquisador para fazer a descoberta, para pesquisar, até chegar na patente e fazer essa comercialização. Então, quando a gente tem, né, as comunicações de invenção, a gente obriga o pesquisador a fazer um pitch para a gente colocar no nosso site, que tem a nossa vitrine tecnológica lá. E também a gente tem um canal no YouTube, que a gente também coloca lá os nossos pitches que os nossos pesquisadores fazem. E aí a gente tem também essa plataforma sem OpenText, que ela é tipo, eu até esqueci de comentar lá na outra palestra, essa plataforma é tipo um Tinder de inovação. Então, você coloca lá a sua inovação, não necessariamente precisa ser patente, você pode colocar outros tipos de coisa lá. E aí eu acredito que as pessoas que estão interessadas em procurar alguma inovação ficam digitando lá a palavra-chave para poder ver, deixa eu ver aqui. Estou procurando alguém que tem alguma solução para poder falar de novas formulações de proteção solar que sejam mais baratas. Aí vai lá, digita, e aí aparece algumas coisas, fala, gostei disso aqui, vou dar a match. Aí a pessoa, aí no caso a gente, né, dá a match de volta. E aí é muito bacana essa plataforma. E também a gente usa muito a vitrine tecnológica da FAPEMIG, né, que é a Fundação de Apoio de Minas, e existem muitas iniciativas na fundação, né, de fazer esse fomento aí de novas tecnologias em Minas Gerais e mostrar essas tecnologias para os empresários mineiros ou de outros estados que estejam interessados em buscar novas tecnologias aqui no estado, né? E aí tem muitas iniciativas nesse sentido. Então, a gente divulga todas lá também, mesmo que não tenha, que o pedido de patente não tenha o apoio da fundação. Então, a gente procura sempre fazer essa divulgação para a gente ter um retorno, né? Porque, querendo ou não, igual eu disse, o objetivo da patente é você ganhar dinheiro, você explorar. Então, às vezes também, eu até pensei em comentar, mas não tão somente isso, porque quando existe a inovação social, se tiver algum ganho para a sociedade, né, essa descoberta, não necessariamente você precisa de ter esse retorno de volta, né? Então, se for alguma coisa que é interessante para a sociedade, você pode fazer essa exploração dessa forma também, não necessariamente para ganhar dinheiro, mas sim, é evolução, né?
você poder contribuir aí com a nossa sociedade como um todo. E aí a gente fala um pouquinho do empreendedorismo também, né, que é uma das coisas aí que o Nietzsche apoia, que são as spin-offs e startups, né? A spin-off é uma empresa que nasceu a partir de um grupo de pesquisa, de uma empresa, universidade ou centro de pesquisa, que normalmente o objetivo é explorar um novo produto ou serviço de alta tecnologia, e a startup, que é a empresa emergente, que tem o objetivo de desenvolver um modelo de negócio que seja escalável, repetível, em condições de extrema incerteza, ao redor de um produto, serviço, processo ou plataforma. Então, aí a gente está reativando aí a Incultec, né? Eu não sei se vocês também viram a palestra da Incultec. Viram, professor? Essa turma não, é que é uma aula por semana, mas eu vou disponibilizar o link para eles lá no Moodle, vou dar recadinho daqui. Ah, então tá. Porque a gente tem a nossa incubadora aí de empresas, né, na UFOP, que a gente está reconstruindo ela, né? As meninas estão lá para poder fazer essa reconstrução. E ali é onde vocês vão encontrar uma ajuda nesse sentido do empreendedorismo. Ah, quero abrir uma startup. Elas vão estar lá para ajudar nesse sentido. E aí eu trago um pouco da nossa política de inovação também. A política de inovação, ela é obrigatória também nas ICTs, né? Que na lei de inovação lá foi obrigada, as ICTs são obrigadas a ter essa política de inovação, que nada mais é do que o norte da universidade ou das ICTs para poder lidar com essa questão da inovação, da propriedade intelectual, de compartilhamento de laboratório e essas coisas. Então, ali na nossa política está tudo relacionado a como a UFOP lida com essas coisas da inovação, nesse sentido da inovação. Lá no nosso site também tem a resolução toda, né? Se vocês tiverem curiosidade de dar uma olhada, é a resolução CUNY 2174, e tem a de compartilhamento de laboratório também, que é mais específica, mas também ela fala mais sobre o compartilhamento, mas está dentro da 2174 também. E aí, talvez, eu tinha falado também que talvez não, vocês não entendam tanto, assim, sobre o que eu vou falar, mas porque às vezes é um pouco mais profundo, né, os assuntos que estão sendo tratados lá na política, mas o que vocês precisam saber é que, primeiro, que vocês estão estudando, aí o NIST tem que ser informado dos projetos, trabalhos de conclusão de curso, tese, dissertação, que envolva material passível de proteção em tempo hábil de depósito, nos casos em que a titularidade principal seja a UFOP. Então, quando a gente fala do NIT ser informado, é porque vocês estão estudando, vocês estão pesquisando, vocês têm seu orientador de vocês. Será que isso que a gente está pesquisando é passível de proteção? Será que a gente pode fazer esse pedido de patente? Será que a gente pode fazer um registro de marca? E assim a gente inicia essa conversa. Em tempo hábil, porque é um processo que não é elementar, a gente precisa fazer análise, a gente precisa chegar numa conclusão sobre qual que é a melhor forma de proteção. Então, a gente pede que... e tem outra questão também, né, que a gente sabe que os pesquisadores e os mestrandos, os graduandos precisam fazer publicações, e tem muita pressão nesse sentido, né? Então, levando em consideração as questões sobre a proteção internacional e garantir que não haja nenhum tipo de argumento do INPI em relação a publicações anteriores, né? É interessante que a gente tenha esse tempo antes de vocês fazerem essa publicação. Então, procurem a gente antes, assim, de fazer a publicação, antes de divulgar. Enquanto os saberes também entram nisso, viu, gente? Eu até não comentei no outro, mas a gente já teve situação em que publicação em Encontro de Saberes deixou um pedido de patente de ser depositado por causa disso, que a gente tem aquele tempo, né, de 1 ano,
E aí tem que prestar muita atenção. Então, na dúvida, não publiquem e procurem a gente, e que a gente tenha um tempinho para poder fazer essa análise. Então, outra questão também é que todo aquele que contribuir para o procedimento terá direito à cotitularidade por meio do termo de sigilo ou caderno de laboratório. Então, isso é dependente de cada política de inovação, de cada instituição. Na UFOP, qualquer pessoa pode fazer parte, inclusive aluno, tem instituição que não aceita, aluno de graduação, no caso, tem instituição que não aceita. Então, a gente tem na nossa política de inovação que permite que qualquer pessoa da universidade que fazer essa contribuição, ela pode configurar como inventora lá do pedido, né? Fazendo parte da equipe. E aí a gente tem uma questão também, que é a política de abandono, que é importante, porque, infelizmente, a gente vê assim, alguns pesquisadores, eles não dão a devida importância para o pedido de patente. Então, às vezes, eles estão interessados só em fazer o depósito e não entendem que tem toda uma gestão que a gente faz, não é simplesmente fazer o depósito e tudo bem, que a gente tem que responder exigências, a gente tem que fazer pagamento anual, e tem todo um processo nos bastidores, né, desse pedido. Então, a gente instaurou essa política de abandono para poder deixar claro para o pesquisador que patente concedida e não transferida ou licenciadas após 12 meses entrarão automaticamente na política de abandono. Mas, assim, sem levar a ferro e fogo, porque a gente sabe que tem pesquisas que são muito mais longas, igual as pesquisas de biotech. Então, a gente entende também que pode ser de interesse da instituição levar esse pedido mais tempo. Então, isso tudo é analisado pela nossa equipe e as decisões não são tomadas assim automaticamente, né? A gente colocou aí na política, mas é tudo analisado com critério. E aí, se for interesse dos inventores, né, eles podem dar continuidade na manutenção. Então, aí a gente percebe que tem um pedido de patente está ultrapassado, que já não faz mais sentido. Aí a gente oferece para o pesquisador, para os inventores, se eles querem continuar a gerir esse pedido de patente. E aí também a gente fala um pouquinho na nossa política de inovação do Incultec, né, que é incubador, igual eu falei para vocês, que é o órgão responsável, o órgão não, né, o setor responsável pelas iniciativas empreendedoras dentro da universidade. E essas iniciativas e as premissas do Incultec abrange o apoio à criação de consolidação de ambientes de inovação. Então, as incubadoras, as empresas, os parques e polos tecnológicos, startups e spin-offs dentro da UFOP e na região também. Então, não somente na comunidade ufopiana, né, em toda a região, porque, querendo ou não, existe essa influência, né, economicamente falando. Então, é importante a gente pensar como um todo, não só dentro da universidade. E aí eu trago um pouco também do compartilhamento e permissão de uso de infraestrutura de capital intelectual. Essa parte também é um pouco mais específica, né, sobre a política de inovação, e fala sobre compartilhamento de infraestrutura, equipamento, material ou instalações que possam ser oferecidas, né, como serviço para empresas ou o que seja. Então, aí a UFOP pode, mediante remuneração, poderá ser por contrapartida financeira ou não e por prazo determinado, compartilhar laboratório, equipamento, instrumento, materiais e demais instalações com outras ICTs ou com outras empresas ou com outros projetos incubados, ou seja, alguma startup que esteja incubada no Incultec ou em ambiente de inovação. Então, o departamento, a unidade ou órgão que for, né, que tiver lá dentro do laboratório, o equipamento vai realizar essa avaliação e decidir se vai ter a aprovação ou não.
E aí também vão ser estabelecidas as cláusulas de confidencialidade, vai estar estabelecida também previsão de remuneração com esse dinheiro que vai vir, né? Vai ter a previsão de remuneração no departamento ou na unidade que cedia o laboratório. E também para o FOP, né? Com o intuito de cobrir gastos de manutenção dos equipamentos ou a infraestrutura que pode estar envolvida em todo esse processo. E todo compartilhamento e permissão de uso deverá ser regido por contrato, convênio ou qualquer mecanismo legalmente previsto. Então, cada parceria que existe, que cada empresa que estiver interessada, cada processo assim vai ser exigido esse contrato ou convênio para poder estar os direitos de todo mundo ali assegurados nesses contratos. Então, o FOP pode permitir o uso do capital intelectual, que é o conhecimento acumulado no interior da instituição, né? E para poder ser aplicado também nos projetos de pesquisa e desenvolvimento de inovação. E o compartilhamento ou prestação de serviço não pode competir nem prejudicar as atividades de ensino, pesquisa e extensão realizadas regularmente, ou seja, cabe ao departamento, né, ou unidade ou órgão, avaliar e verificar se aquela prestação de serviço ou compartilhamento de laboratório vai estar interferindo nas atividades que são feitas lá normalmente nesse departamento, e verificar, não, ok, pode, porque de forma alguma isso pode interferir no que acontece ali naquele laboratório ou no uso daquele equipamento normalmente. Então, em todos esses processos aí, todos esses contratos, todos esses convênios, em questão de inovação e de compartilhamento, o NIT tem que fazer um parecer. Então, a partir dessa aprovação do instrumento jurídico, a gente faz um parecer. A gente não, né, Isabel? A Isabel que mexe com essa questão dos contratos, né, e da segurança dos direitos de propriedade intelectual da UFOP. Então, a gente avalia e faz o parecer se está tudo resguardado ou não, e opina em cima disso. Então, era isso que eu tinha para falar, gente. Eu espero que tenha ficado claro. Assim, é óbvio que eu não consegui falar tudo que teria abrangência, porque é um assunto muito extenso. Então, a gente tem outros materiais aí na rede. Se vocês tiverem interesse de querer saber mais sobre algum dos assuntos, a gente consegue aprofundar um pouco mais. O nosso site é nit.fop.br. Aí lá também vocês conseguem mais informações. O nosso e-mail, se tiverem dúvida, é nit@fop.edu.br. E eu, Isabel, o nosso e-mail está aí também. A gente está à disposição de vocês. Eu tinha comentado isso na outra, mas eu não falei nessa. O NIT tem a obrigação de fazer o atendimento, né? Tanto da comunidade fopiana quanto de inventor independente também. Então, a gente faz essa orientação, e se vocês não estiverem vinculados mais à universidade. E é isso, gente. Espero que vocês tenham gostado. Misiele, muito obrigado. Gosto mais da sua apresentação, já tinha dito isso na aula passada. Você sabe mesclar conteúdo e texto. Você abordou exatamente os pontos que eu precisava que fossem abordados aqui. Você abordou o que é a proteção intelectual, que tipo de proteção intelectual vale, a territorialidade dela. Você abordou os perigos que a gente tem aqui na UFOP, o puxão de orelha que você sempre dá, de professor depositar e falar, já estou com a linha no Lattes, agora resto é resto. Gosto demais. E franqueei a palavra para os colegas daqui da disciplina, se quer perguntar alguma coisa para Misiele, mesmo a Isabel, que estão aqui. Meninos, vocês estão aí? Vocês estão vivos? Mata de vergonha, não. Eu fiquei meio encucado sobre a questão da política de abandono, que você passou ali, sobre essa questão exatamente do processo que a gente tem da criação dessa proteção, e ainda mais incluindo, você falou da questão da biotec, né, que como eu sou de ciência e tecnologia de alimentos,
como é um processo um pouco mais longo, eu queria entender um pouco mais sobre essa questão. Deixa eu responder essa pergunta. Posso? Porque eu estou do lado que abandona. Não é que eu esteja do lado do professor que abandona, mas eu sei o que acontece. Na universidade, a gente tem um predicado que a gente tem que gerar muita publicação e a gente é cobrado por alguns números aqui dentro da UFOP. E quando a gente faz um depósito de patente, a gente cumpre o mínimo necessário para que a cobrança seja feita. Mas o depósito da patente, ela é só o início da atividade, tem todo um roteiro. Mas como a gente já cumpriu, a gente lê, esse professor já cumpriu o que tinha sido necessário aqui para gerar um número na UFOP, a gente larga para lá. E aí o pessoal do NIT fica se descabelando, e enquanto o pessoal, os professores falam, não, já estou com a vida feita, já estou com a vida ganha, o que eu precisava eu já tive. Então, é essa política de abandono, é esse que é o problema que a gente tem aqui quando a gente fala política de abandono, e que é uma atividade que eles têm que se preocupar mesmo sobre o que está acontecendo na UFOP. Eu sei porque eu estou do lado de cá, eu sou dos professores, né? Eu conheço meu gado. Mas essa questão, Bruno, a gente leva em conta, a gente não decide as coisas para a cabeça nossa. Então, a gente sabe que tem pesquisa que demanda mais tempo, que é mais longa, então não é assim da nossa cabeça. A gente tem... Bel, me lembra aqui, como é que é o nome daquele comitê lá com os professores? Eles ajudam a gente a fazer essa análise, né? Eu esqueci. É o Comitê Técnico Consultivo. Isso, aí é uma equipe de vários professores, aí quando a gente precisa de uma opinião terceira, tem um professor de cada área, assim, é uma equipe multidisciplinar. Então, quando a gente precisa de uma opinião terceira, que às vezes está fora, assim, das nossas capacidades, né, porque a equipe do NIT é reduzida, e, por exemplo, eu sou da administração, a Isabel é do direito, a gente tem atualmente a gente está com 2 bolsistas da biotecnologia lá, que elas têm esse conhecimento, mas às vezes foge, né, da nossa alçada, e aí a gente tem que pedir socorro. E aí eles ajudam a gente nesse sentido, de fazer essas decisões, assim, que a gente já não está tão preparado, assim, para assumir. E essa questão da política de abandono, como a Nisiele falou, é levada com muito cuidado, né, pela equipe. Existem, sim, tecnologias que estão completamente obsoletas, né? Se você for analisar, por exemplo, a tecnologia ligada à área da tecnologia da informação, ela se torna obsoleta muito rápido, ao contrário das tecnologias da área de biotech, né? E muitas vezes ao contrário das tecnologias da área de engenharia. Então, como a Nise disse, cada caso é um caso, né? Mas, de toda forma, o pedido de patente, quando ele é depositado, o objetivo é que ele seja transferido para a sociedade. A partir do momento que deposita, a gente tem que começar a batalha para passar aquilo para a sociedade de alguma forma. Seja através de pesquisa de co-desenvolvimento, né, de pesquisa, seja através do licenciamento puro e simples, seja através da cessão, mas é necessário fazer, porque o que a gente tem, por exemplo, a gente tem imagina você, é claro que ela já caiu no domínio público, né? Você imagina um pedido de patente concedido lá, eu acho que dos primeiros a serem concedidos, no nosso caso, deve ter sido mais ou menos 2004, 2005, né? Você imagina a gente pagando esses pedidos de patente até hoje, né? Sem nenhum movimento de licenciamento ou transferência. É como a gente lida com dinheiro público, a gente tem que ter essa responsabilidade, né? De medir o momento de parar e o momento de continuar, tá? É por essa razão. Entendi. Gostei demais da apresentação, deu para, igual o professor explicou, deu para entender muito bem essa questão das políticas, aplicações dela e também essa questão de regionalidade. Eu nem tinha noção dessa questão eu sabia que deveria ter, por exemplo, um conselho que abrangesse todos os países, mas eu não sabia que para cada um dos territórios você teria que pagar esse pedido de patente, teria que ter o controle sobre ele. Então, muito obrigado pela apresentação, foi bem esclarecedor. Que bom. Mas lá é assim, cada mergulho flash é dinheiro, você paga. Se você respira, você está pagando.
Tá certo. Ô, gente, mais alguma pergunta? Isabel e Nisiele, muito obrigado pela presença. E eu sei que vocês estão trabalhando até de noite. Hoje eu requisitei vocês. Estão aqui desde as 5 da tarde comigo aí nessa luta para fazer a apresentação, para a gente debater o que é e o que deixa de ser proteção intelectual. Muito obrigado pela ajuda. Demais, gosto demais dessa atividade. Obrigado, turma, por vocês estarem aqui. Eu vou disponibilizar essa palestra aqui na plataforma do Moodle, e também vou disponibilizar uma palestra que eu tive na disciplina anterior, que é sobre incubadora de empresa, tal como a Nisiele tinha falado aqui, sugerido, eu vou deixar ela lá, porque é interessante a gente debater também incubadora. Eu acho que é isso, gente. Muito obrigado por hoje. A gente encerra por aqui. Um abração para vocês, especial carinho e agradecimento ao time do NIT aí, que está sempre aqui me ajudando, está aqui desde sei lá quantos anos, nessa atividade de divulgação da proteção intelectual. Valeu, gente. Obrigada. Muito obrigada, pessoal. Boa noite, gente. Obrigado. Boa Viu? noite. Tchau. Boa noite.